Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui, trazendo pra vocês mais um anime do nosso guia de final de temporada, da temporada de janeiro e inverno de 2018. E falando em inverno, temos um anime sobre isso, né? Aproveitando as melhores coisas do inverno ao ar livre, com Yuru Camp. Mas, obviamente, né, pra me ajudar a falar sobre esse anime muito gracioso, temos aqui o Rafa, então apresente-se. E aí, pessoal, vamos falar de um anime que quem diria que Garotas Fofas acampando seria tão bom? Exato, cara. É um anime que ninguém esperava absolutamente nada. E no próprio guia de temporada, quando saiu o trailer, saiu o staff, eu falei, vai ser mais um anime de garotinha fofinha, genérica da temporada. E eu, felizmente, estava completamente enganado. E vamos descobrir agora por que Yuru Camp é um dos melhores animes dessa temporada, sem dúvidas. E, Rafa, quer apresentar a história pra gente de Yuru Camp? Bem, a história é bem simples. É sobre a Rin, que gosta de acampar. Aí, num dos acampamentos dela, ela encontra a Nadeshiko, que nunca acampou na vida, e acampou com a Rin, achou super divertido, e ela começou a acampar. É isso. É, simples assim, simples assim. E essa simplicidade, ela tem um cuidado muito interessante de ser produzido, que isso se reflete até na proposta de Yuru Camp, que é de fato ser um anime fofo sobre garotinhas, né? O dia a dia delas é um genuíno slice of life focado em uma temática, que é acampamento, e mostrando o dia a dia delas e o processo dos acampamentos dela. Então é basicamente isso, é super simples, direto ao ponto. E isso que faz Yuru Camp, né? Essa é uma dos principais pilares de qualidade de Yuru Camp, um dos vários que tem aqui. E eu gostei de como eles trabalharam a sutileza e simplicidade em produzir isso, e isso que geralmente falta nesse estilo de anime. Yuru Camp não quer se provar a todo momento que ele é um anime moe, que ele é um anime fofinho, que ele é um anime de slice of life. Ele apenas conta a sua história e apenas apresenta seus personagens da forma mais tranquila, leve e compassada possível. Não, que apenas reforçando o que você disse, mas uma coisa que realmente gostei é que como ele é natural, não só no seu gênero, mostrar em ser um slice of life, em mostrar os personagens, etc. Mas é natural como ele se mostra. Tipo, você pega no primeiro episódio, ele não fica forçando cenas moe, forçando cenas fofas, puramente por fanservice. Ele é mais honesto nesse quesito. O melhor exemplo disso é num episódio que temos termas, mas não fica focando no conflito das garotas. Fica mostrando que elas estão numa terma. Elas estão numa terma, mas não é aquele negócio socado de fanservice só pra vender. Isso se transmite muito bem nas personagens, que elas são estereotipadas? Sim. Elas são clichês de certa forma? Sim. Mas funcional, extremamente funcional e respeitosas, vai. Eu acho que o respeito, vamos dizer assim, que Yuru Camp tem com o telespectador é absurdo. Porque, vamos lá, vamos começar pela própria Nadeshiko, que é, digamos assim, uma das principais, né? Porque é ela e a Rin que são as principais de fato, pelo menos a história se preocupa muito mais em contar sobre elas. E a Nadeshiko tem o estereótipo de garota energética, de garota pra cima, austral, falastrona, come muito, todos aqueles clichês, né, desse arquétipo de personagem. Só que como isso é mostrado, funciona muito bem, porque você pega no primeiro episódio e ele já entrega tudo que ele consegue fazer de bom. Você tem a Nadeshiko sendo apresentada, dela sendo muito óbvio, né, de como é a construção do personagem dela, e a obra não maceta isso na nossa cara a todo momento. Ela tem os momentos de falar, de, sabe, ter as reações dela, tem, só que é apenas em momentos específicos da obra, quando ela tem liberdade criativa ou artística, digamos assim, pra ser assim. Não é como se ela estivesse quebrando um diálogo da Rin ou de outra personagem pra ser fofa. Ela não clama por tempo de tela. Ela tem o seu tempo de tela, assim como todas as personagens e assim como tudo nesse anime tem no seu tempo. Até, por exemplo, que eu achei, assim, fenomenal, logo no primeiro episódio, quando ela está comendo, ela faz caras e bocas de uma forma tão branda, algo tão tranquilo, suave, e sendo ainda fofa e sendo carismática, que eu falei, olha como um anime consegue ser fofo sem ser ofensivo. Como ela consegue mostrar o seu carisma pra todos, mas sem precisar macetar isso na nossa cara e falar, olha
como eu sou fofa. Então, isso é uma qualidade que, pra mim, fez toda a diferença e colocou um nível de qualidade em algo que poderia ser tão genérico, muito acima da média, ser algo muito interessante. Também temos outras personagens, né? Outro cast de personagens bem estereotipados, mas todas elas funcionam na mesma dinâmica da Nadeshiko. Elas têm o seu estereótipo, mas elas não forçam isso, e isso aparece no determinado momento que a obra quer mostrar ou que precisa ser mostrado. Nada conflita uma coisa com a outra. Uma coisa que eu acho engraçada é justamente o tempo de tela. Por exemplo, a Nuyama e a outra de óculos, que eu esqueci o nome, droga. Mas essas duas são personagens que elas estão dentro do círculo da Arin e da Nadeshiko de acampar, elas têm até o clube de acampamento, que a Nadeshiko faz parte, mas elas só aparecem nos momentos que precisam. Então não tem aqueles momentos onde elas estão lá só pra aparecer, só pra cumprir cota no anime. Elas têm seus momentos necessários, por exemplo, na parte onde uma delas vai fazer comida pra Nadeshiko, ou elas vão trabalhar pra conseguir dinheiro pro clube, mas não é aquele negócio de tempo desperdiçado, não é um momento onde você fica com aquele sentimento de que não precisava daquela personagem. As personagens, por mais que nem sempre elas tenham tanto tempo de tela, elas conseguem ficar bem cadenciadas dentro da história, sem ficar aquele negócio forçado ou falta delas. Sem contar que a verossimilhança delas acaba acontecendo, né, surgindo no meio do estereótipo, por esse tempo compassado, por esses detalhes. A personagem, por causa dos trejeitos dela e por ela ser orgânica junto com todas essas personagens, faz elas se tornarem muito mais reais. Quando elas fazem uma brincadeira, quando elas fazem um comentário, quando você vê que, apesar do roteiro se focar muito na parte de acampamento, essas personagens ainda têm que se preocupar com estudos, com empregos e brincam até em alguns momentos com relacionamento. Então você sabe que elas são vivas, mas o que a história quer contar não é de fato o slice of life delas, apenas o momento que elas estão se reunindo ou conversando sobre acampamentos. Então a obra sabe respeitar a sua temática e entrega muito bem, mesmo sem esquecer que essas personagens não são só recursos, elas são personagens, elas são vivas de uma certa forma. E isso eu acho muito interessante também. E juntando até com o seu ritmo, que é absurdamente bem feito. Eles sabem tirar o pé do acelerador quando precisa, eles sabem fazer momentos de piada quando precisam, eles têm uma técnica de repetição de cenas, não de cenas, mas de ideias, de piadas, que torna também as piadas e os timings cômicos mais interessantes, sem, de novo, tornar ofensivo ou extravagante. Então, até o timing de Yuru Camp funciona muito bem. E eu acho que ele é tão lento e calmo que você não percebe a história andar. Você simplesmente entra nos episódios e você pisca, o episódio acaba. E você fala, mas já? Acabou? Como assim? Isso é até uma grande qualidade que eu vejo em Slice of Life muito bons, como Aria e a Manchu e até o Yuru Camp agora. São animes que você não precisa ficar pensando muito. Por mais que o ritmo seja até bem lento em alguns certos casos, tudo é muito relaxante, tudo é muito natural, é necessário, principalmente aconchegante. Porque você não vai ver Yuru Camp com uma mentalidade de quem vai ver um Legend of the Galactic Heroes. Você não vai ficar pensando em todos os detalhes da história e prestando 1000 quilos de atenção. A proposta própria de Yuru Camp como Slice of Life é ser um anime aconchegante pra você ver, pra você relaxar, ver as personagens vivendo de uma maneira bem simples e fofa. E então, sabe, esse ritmo corrobora muito mais. Deixa tudo muito mais divertido, mais bonito até, de certa forma, porque é uma coisa tão leve, tão agradável de ver. É muito carismático esse ritmo de Yuru Camp. É estranho um ritmo ter carisma, mas faz sentido quando você pega a proposta de ser um Slice of Life. Porque junta tudo. Yuru Camp não só tem um bom ritmo, só não tem um bom roteiro, só não tem boas personagens, é tudo junto, sabe? É o pacote. E dentro desse pacote também tem algo que eu simplesmente derrubou meu queixo, que eu não esperava entre tudo que ele apresentou, que é ter uma produção assombrosamente bem feita. Tudo é muito bem feito, apesar de uma staff não tão conhecida, de um estúdio não tão de carreira, mas o que eles fizeram aqui, até com pouco recurso, eu diria, não tem cenas assim muito extravagantes, mas eles souberam trabalhar com cenas estáticas, com um cenário assombrosamente
lindo e eles conseguiram passar muito bem toda essa beleza do Gares, que também fazia todo sentido com a sintonia visual da obra, né? Não só os personagens se movimentando e fazendo expressões e caras e bocas e tudo mais, mas o cenário, o mundo que elas estavam ali, a coloração, até a trilha sonora, que faz parte da parte visual, mas corrobora pra construir as cenas. Então, eu acho que a melhor palavra pra definir a produção de Yuru Camp é harmonioso. Eu diria que concordo. Não só o ritmo, mas a produção se encaixa na mesma forma. Animação, direção, trilha sonora, tudo é harmonioso, tudo corrobora pra ser algo incrivelmente imersivo. Você sente dentro de Yuru Camp, quando elas estão acampando, tem cenários lindíssimos, trilhas sonoras super relaxantes e condizentes com um acampamento, músicas, vamos dizer assim, meio de floresta, vamos dizer assim. Tudo acaba corroborando ainda mais pra essa imersão. Yuru Camp é um anime incrivelmente imersivo, e a produção, por mais que seja de CEP totalmente desconhecida, conseguiu entregar um trabalho perfeitamente bem aqui. Como um Slice of Life, carrega tudo o que ele precisa ser. É um anime, pelo menos na proposta dele, calmo, imersivo, não é tedioso, relaxante. Então, além de ser bem feito, temos ótimas cenas, ele ainda corrobora ainda mais com a própria proposta. Então, por mim, a produção tá de parabéns. Não teria muito o que melhorar. Talvez uma ou outra cena que ficou um pouco incontente ou um pouco mais travada, mas não é algo que tira a imersão por completo. E nem quebra, digamos assim, a própria produção como um todo e o próprio anime. Obviamente, ele vai ter alguns momentos de baixa, mas isso se transmite logo na sua staff, orçamento e tudo mais, sabe? Mas com tudo que eles tinham na mão e tudo que poderia não ser, Yuru Camp pra mim surpreendeu em todos os aspectos. E já entrando na minha conclusão, eu acho que é até difícil eu conseguir falar um pouco de deixar meu coração de lado quando eu falo de Yuru Camp, porque, meus amigos, esse anime me pegou de um jeito que eu jamais imaginava. Eu até contar uma curiosidade meio besta aqui. No penúltimo episódio, eu chorei de emoção por ver uma obra tão bem feita e tão amarrada e tão harmoniosa, tão gostosa de assistir. Quando começou as personagens ali no arco final, vamos dizer assim, eu simplesmente fiquei emocionado como esse anime conseguiu prender e me trazer uma boa experiência, um bom sentimento. Eu dava risada, eu ficava alegre, eu ficava feliz. Ele me tirava da realidade e me colocava num potinho de felicidade que eu falava, cara, poucos animes, poucas obras, poucos momentos da minha vida conseguiram fazer o que Yuru Camp fez. Então, pra mim foi uma experiência mais do que agradável, foi uma experiência que eu vou guardar pra sempre, é um anime que eu vou guardar num potinho pra sempre. Obviamente, eu mais do que indico, se você quer uma obra tranquila, relaxante, que você harmonize dentro com ela, né? Entre dentro da obra e goste dos personagens, ache as cenas maravilhosas e tenha uma vontade absurda de acampar, mesmo que a gente saiba que o acampamento não é tão good vibe quanto o Yuru Camp mostra, mas ainda assim é algo extremamente agradável. Eu recomendo pra todo mundo que quer uma obra assim. Depois desse discurso do Thunder, eu não tenho muito o que falar, porque minha opinião é basicamente a mesma. Yuru Camp é uma obra muito relaxante, muito good vibe, muito gostosa de assistir. Ela é extremamente agradável. Meus dias que eu tinha que ver 5, 6 animes, eu pegava, via, relaxava, tranquilo. Então, se você quer ver um anime assim, Yuru Camp é exatamente isso, só que melhor que muitos que tentam fazer isso. Ele tem um algo a mais, porque tudo corrobora pra isso. Os personagens são super cativantes, ritmo super agradável, produção ótima, a própria proposta é super good vibe. Então, se você quer um Slice of Life que é pra relaxar, não é pra... não precisa ter tanta comédia ou até um romance, só quer ver um Slice of Life, Yuru Camp, melhor opção dessa temporada, de longe. Com certeza, cara, com certeza. E é isso, cara. Eu quero saber agora, vocês que estão vendo esse vídeo, se vocês gostaram, não gostaram, se vocês vão assistir Yuru Camp, e deixa aqui nos comentários, né, aqui embaixo, e também deixa seu like, compartilha o vídeo, e também confira os outros vídeos de temporada que temos aqui, que ainda tem um monte de anime pra ver, né? Então, valeu, Rafa, por ajudar nesse guia, e vamos nessa, e um bom anime, até o próximo. Até a próxima, anime!